Você não tem azar no amor, você tem padrão. Se a sua vida de relações amorosas ou até relações de amizades, ela está com algum problema, está com alguma dificuldade e você não vê uma evolução nisso, eu te convido a ficar comigo no início desse vídeo até o final dele, beleza? Então roda a vinheta aí. Fala pessoal, meu nome é Fernando Valga, sou psicanalista e eu te convido agora a ficar comigo no início desse vídeo até o final dele, beleza? Então vem comigo aqui, ó, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: você não tem azar no amor, você tem padrão. O que significa isso? Querendo ou não, o nosso convívio social, a nossa realidade de vida, a nossa mente, ela é produzida e programada em função de experiências que nós vivemos. Então, a neurociência, ela trabalha isso até na questão da PNL, que é Programação Neurolinguística, que, de uma certa forma, devido às nossas experiências, desde o período infantil até o período adulto, nós, de uma certa forma, devido às nossas experiências e devido aos nossos padrões comportamentais, nós identificamos que nós estamos nos relacionando com outras pessoas baseado naquilo que nós temos como interpretação ou de convívio ou talvez de intimidade em relação ao que o outro me oferece e também em relação à minha experiência de vida. Então, de uma certa forma, isso coloca como se fosse na gente uma questão de padrão, uma escolha de padrão. E às vezes a gente fala essa pergunta pra gente: puxa vida, eu só tenho azar no amor, eu só tenho azar nas minhas relações, o que está acontecendo comigo de certa forma? Então, sem muitas delongas, deixa eu te explicar o que acontece. Primeira coisa, nós temos que entender o seguinte: querendo ou não, em situações que nós nos relacionamos com outras pessoas, parece que a gente tem, de uma certa maneira, uma escassez com relação às conexões. É muito difícil a gente encontrar pessoas que a gente se conecta muito rápido, pessoas que a gente se identifica em função dos nossos padrões comportamentais. Isso pode vir através de uma situação cultural, isso pode vir através de uma situação de intimidade de vida, isso também pode vir através de uma situação de experiência de vida. Então, a partir do momento quando nós encontramos pessoas que têm a mesma semelhança daquilo que nós já vivemos, acontece algo que se chama conexão. É o que a psicanálise considera como se fosse um sentido para o significado dentro do nosso consciente humano, que é o nosso cérebro. Então, por exemplo, dentro disso, quando acontecem conexões nas nossas relações, a gente vai lá, experimenta algumas situações específicas e acontece que, de uma certa forma, aquela situação específica que a gente experimenta, de relações que a gente experimenta, parece que a gente tem como se fosse um azar. É como se aquela famosa frase mencionada, né? Você tem azar no amor, mas não é um azar no amor. É justamente um padrão em função de uma conexão que você teve com a pessoa e a pessoa teve também com você. Então, para a gente poder entender o que acontece conosco, eu quero te falar alguns tópicos aqui importantes. E o primeiro tópico que eu quero dizer para você agora é o seguinte: primeira coisa, você atrai pessoas no qual você tem conexão, beleza? Então, exemplo, se você atrai pessoas que você tem conexão, mas essas pessoas te desrespeitam, às vezes você é muito intenso e depois você se sente descartado, às vezes você se sente um pouco traído pelo desafio, mas não totalmente conectado pela pessoa, mas ali você se sente um pouco traído. Ou então você atrai pessoas controladoras, o que acontece? Algo naquela pessoa te gerou uma conexão. Só que a pessoa não é aquilo que você projetou, a pessoa é aquilo que ela faz. Então, se ela é aquilo que ela faz e você se sente desrespeitado em função daquilo que ela faz, de duas uma, você está repetindo um padrão comportamental. E como que a gente identifica isso? Talvez você teve na infância semelhança de padrões comportamentais em relação aos seus pais que agiram dessa forma com desrespeito, e você associa o desrespeito como se fosse algo natural, de uma maneira consciente. Então aquilo dali é como se fosse um amor para você, mas não é. Mas você associa aquilo por causa de uma experiência que você teve no passado em função dos seus pais, em função das relações deles. Ou, por exemplo, de pessoas que você se relacionou, ou teve experiências ali de relação, que a pessoa ali, ela te traiu, ela te controla, ela te monitora, mas ali você vê aquilo como se fosse algo normal. Mas não é normal, porque você foi programado em função de relações que você teve no passado e você considera isso como se fosse algo normal. Então nós temos situações do seguinte, que por exemplo, às vezes a pessoa vai lá e te desrespeita.
Você associa aquilo como se fosse um gesto de amor, mas não é amor. Por quê? Se a pessoa te desrespeitou, você entende que aquilo é amor, porque lá no passado, em alguma relação, dentro do seu inconsciente, você associou que aquilo, quando você viu lá no passado, era amor, mas não é amor. Onde já se viu desrespeito ser amor? Então, em função daquilo, em função de um tempo, em função de um período onde você percebe que você está sendo degredido ou você está sendo agredido emocionalmente, de duas uma, você rompe aquela relação, a pessoa rompe com você e você diz para você mesmo, eu tenho azar no amor. Mas não é um azar no amor, é um padrão que você vem repetindo desde quando você se conhece por pessoa, beleza? Então nós temos esse primeiro ponto. Esse primeiro ponto é o quê? Uma conexão, e nós temos exemplos de situações de problema em função dessa conexão. Segundo ponto que eu quero dizer para vocês é o seguinte, mas, beleza, se eu tenho esse padrão e ele vem de uma situação de experiência que eu tive, o que acontece comigo? Gente, a maioria dos padrões, em função daquilo que a gente projeta no outro, que é um desejo de ver no outro aquilo que é respectivamente acessível a mim para satisfazer o meu ego, normalmente, esses padrões sempre vêm do nosso inconsciente. A psicanálise ela trabalha o seguinte, que enquanto eu tenho no meu inconsciente, que é os traumas, os recalcamentos e os desejos e os medos, ele me conduz de uma certa forma. Então eu considero ele como se fosse algo que me conduz. Só que eu não entendo esse algo que me conduz, mas a partir do momento quando eu pego isso, interpreto e trago para uma linguagem consciente, eu consigo entender e perceber os gatilhos que me aciona em função disso, que é com relação ao tema que nós estamos dizendo, que é você não tem azar no amor, beleza? Então vamos lá. O que significa esses padrões no inconsciente? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, às vezes a gente se comporta em função de uma situação no qual as nossas raízes emocionais internas refletem para o lado externo. Ou seja, não tem como a gente ser aquilo que nós somos se dentro de nós algo está ainda atrapalhado, bagunçado, emocionalmente falando. Então é como se a gente tivesse esse padrão e a gente tem que entender que esses padrões ele vêm em função daquilo que eu disse aqui anteriormente, em relações passadas, em exemplos de relações que nós definimos isso como se fosse amor, beleza? Então, às vezes a gente coloca sempre aquela situação e nos questiona, por que sempre acontece isso comigo? Por que sempre repete isso comigo? É como se você tivesse, de uma certa maneira, pegando o seu carro, ligando o GPS para um destino que você já sabe. E quando você chega nesse destino, você reclama porque você chegou no destino. É como se você recalculasse em você algo que você já sabe que vai acontecer, beleza? Então, para você entender que você não tem azar no amor, mas padrão, você tem que entender o seguinte, cara, eu, mulher, eu, homem, eu tenho algo dentro de mim, do meu inconsciente, que me conduz e que me faz escolher um determinado padrão e eu associo esse padrão como se fosse amor, beleza? Você percebeu isso, você identificou isso? Você agora vai migrar para uma segunda fase. O que seria essa segunda fase? Que é a identificação dos padrões. Umas perguntas que eu quero deixar aqui para você refletir. Por exemplo, quais foram as últimas pessoas que você se envolveu? Você já reparou que as últimas pessoas que você se envolveu, de uma certa forma, você teve o mesmo padrão de envolvimento? Se você teve o mesmo padrão de envolvimento, significa que você está no mesmo padrão que você é conduzido a ter azar no amor. E se você vê que isso é um padrão tóxico e você coloca essa pessoa como as mesmas condições, significa que você tem algo no seu inconsciente que precisa de ser melhorado, tratado e trabalhado. Beleza? Exemplo, a gente vai lá e coloca situações do seguinte, por exemplo, quais foram os sentimentos que se repetiram em função disso, em função de um desrespeito, em função de, por exemplo, de eu ter sido traído? Quais foram os tipos de pessoas que me atraem? Existem casos que eu já atendi como psicanalista, que, por exemplo, a pessoa ali, a referência que ela tinha com amor em função do seu princípio de amor, era como se fosse dentro da sua casa, onde ela vivia vendo constantemente a força de uma parte de uma pessoa do casal tentando superar o outro para poder manter os dois unidos. Só que ali tinha de tudo, ali tinha
traição, ali tinha alcoolismo, ali tinha drogadição, ali tinha desrespeito, mas parte desse casal, tanto o homem como a mulher, porque pode acontecer para os dois, associavam isso a como se fosse algo a ser superado. Associavam isso a como se fosse algo a ser lutado. Associaram isso a como se fosse algo a ser baseado no amor. Só que quando a pessoa associa isso, o sofrimento constante, o desgaste constante ao amor, e da mesma forma que ela aprendeu isso no estado infantil e hoje num período adulto replica das mesmas formas, de duas uma, é o inconsciente dessa pessoa baseado no exemplo do desejo que ela entendeu que amor é isso, mas não é isso. Amor não é simplesmente somente sofrimento. Amor não é simplesmente somente você aceitar o outro e lutar pelo outro. Amor é uma questão de relação, de investimento de um para com o outro. Então, a partir do momento quando você vai lá, insiste, se desgasta, perde a sua qualidade de vida, emocionalmente falando, você se perde também, e esse relacionamento é rompido, você diz para você o quê? Eu tenho azar no amor. Isso é só um exemplo de psicanálise que pode acontecer em função de funções de nós dizermos que nós temos azar no amor, mas não é azar. Significa que nós temos um padrão, beleza? Um outro ponto que a gente pode entender, será que o tempo, ele ameniza essa dor minha? Gente, o tempo, ele de uma certa forma ameniza, mas ele transforma, ele cura o seu real problema em função do seu inconsciente? Não. O tempo só ameniza, ele não cura a situação real que está dentro do seu inconsciente, dentro do seu cérebro humano. Então nós temos que entender o seguinte, que entre passar o tempo em função de um relacionamento que se rompeu, entre passar um tempo em função do azar que eu denominei como amor, mas não é azar e nem amor, é um padrão que eu repito, nós temos que entender que o tempo ajuda sim, ameniza sim, mas não resolve o problema. O problema se resolve no autoconhecimento. Autoconhecimento é o quê? É terapia, é análise, é processos terapêuticos, é padrões que você tem que mudar em função dos seus comportamentos para você entender e atender o seu desejo que está lá no seu inconsciente, que é de você se relacionar e ter uma relação plena, saudável e feliz. Beleza? Ah, mas eu tenho dificuldade nisso. Se você tem dificuldade nisso, eu te convido a acessar o primeiro link na descrição. Aqui vai ter o meu contato direto e a gente conversa para poder estar olhando a melhor forma para poder te ajudar nessa situação. Esse é o ponto. Beleza, eu identifiquei os meus padrões, eu sei as pessoas com quem me relaciono. Pega as últimas 5 pessoas que você se relacionou. Os padrões se repetiram? Os sentimentos se repetiram? Beleza, se repetiram, você tem um problema que que você diz para você, né? Eu tenho azar no amor, mas não é azar, é padrão. Você tem um problema de padrão. Beleza? Ok. A partir do momento quando eu identifiquei esses padrões na minha vida, aí pode vir a segunda pergunta. Fernando, como eu quebro os padrões? Como eu quebro os padrões na minha vida? Beleza. A partir do momento que você identificou que você tem um padrão que vem lá do inconsciente, que é os desejos, os recalcamentos e os medos, você vai trazer isso para o seu consciente, para a sua percepção. Uma famosa frase do Jung, que é psicanalista que eu adoro. Ele diz assim, ó. Enquanto nós não entendermos o nosso inconsciente e trazermos para o consciente, nós vamos ser conduzidos por ele. Nós vamos chamar ele de destino. Beleza, você trouxe isso do seu inconsciente para o consciente, entendeu os seus padrões? Você vai identificar o exemplo desses padrões. Vou dar uns exemplos claros aqui. Por exemplo, às vezes você se faz de vítima. Isso é uma coisa boa? Não, isso é um padrão. Um outro exemplo aqui de padrão. Poxa, cara, eu não tenho sorte nas relações, a maioria das mulheres é feminista. Beleza, se você considera a maioria das mulheres feministas, significa que você já tem uma programação e um padrão. Isso te limita. Outra coisa que eu preciso de entender, a partir do momento quando eu ressignifico isso dentro das minhas emoções, eu vou quebrar esses padrões. E existem vários padrões, gente. Poderia estar falando aqui de carência afetiva, dependência emocional. São padrões que tudo isso a gente identifica dentro do processo terapêutico. Beleza, você identificou os padrões, você sabe os padrões, você quebra esses padrões. Aí vem a pergunta, como eu quebro esses padrões?
Primeira coisa que eu quero te dar aqui, uma ferramenta simples e prática para você quebrar um padrão. É muito diferente você falar que quer mudar e você tomar a atitude de mudança. Tem muita gente que fala assim, ó, eu quero mudar, eu quero mudar de vida, eu quero fazer isso, eu nunca mais vou cair naquilo, mas você sempre cai na mesma coisa. Não adianta nada você falar que quer, mas você não muda. Primeiro passo de uma ferramenta aplicável para poder quebrar um padrão é você exigir de você a mudança. A partir do momento quando você exige de você a mudança e aplica a mudança, você vai estar quebrando um padrão que foi feito lá numa infância ou nos períodos de experiência de relações. Você quebrando o padrão, você vai ser uma pessoa mais exigente. Como que você vai ser uma pessoa mais exigente? Por exemplo, se você tem um padrão que você aprendeu que amor é associado a desrespeito, a angústia, a você ser maltratado, você não vai mais aceitar isso. Você vai se impor para poder quebrar esse padrão. Pô, Fernando, eu tenho dificuldade de me impor para poder quebrar esse padrão. Link na descrição, a gente conversa e eu te dou algumas dicas para a gente poder estar vendo o que a gente pode estar te ajudando. Mas vamos lá, você identificou que você tem a dificuldade ali de quebrar esses padrões, mas você reconhece que isso é um padrão que te faz mal, você pode usar outras ferramentas para poder melhorar a condição de quebrar esses padrões. Exemplo, você sabe que a pessoa é tóxica, você sabe que a pessoa te desrespeita, mas ali por falta de conexão você ainda mantém a relação, um contato com aquela pessoa. Beleza. Qual é uma ferramenta muito importante que a gente poderia estar aplicando aqui para poder quebrar esse padrão? A autoestima. Se você tem a autoestima, se você sabe valorizar a autoestima, se você sabe as suas qualidades, quais são as suas qualidades de fato, o seu real potencial, o que você pode ser, o que você é e o que você já tem melhorado, de duas uma, você não vai aceitar a desinvolução, você vai aceitar sempre o quê? A evolução. Você não vai aceitar regredir, você vai aceitar progredir. Porque você sabe que a partir do momento quando aquela pessoa age daquela forma com você e aciona em você um gatilho em função do padrão que você aprendeu e associou aquilo como amor, você não vai mais aceitar isso. Você vai querer na sua vida o quê? Uma evolução e não uma regressão, e não uma desinvolução. Beleza? Isso é um exemplo e a gente consegue somente na autoestima. Bacana? Show! Então, para o vídeo não ficar muito extenso, muito longo, eu quero dizer para vocês o seguinte: não quer dizer que você tenha azar no amor. Você disse para você, eu tenho azar no amor. Não é que você tem azar no amor, você tem um padrão. E é necessário esse padrão ser quebrado e rompido. Ok? E uma das coisas que eu quero finalizar aqui para vocês é o seguinte: de duas uma, você escolhe o que você quer. E a sua escolha vai conduzir a sua vida. Tem gente que fala assim, Deus está preparando algo para mim. Gente, Deus já preparou tudo. É você que precisa de estar preparado. E só para finalizar também, existem algumas crenças limitantes que a gente pensa assim, cara, mas o meu relacionar com o outro, às vezes, alguém tem que perder para o outro ganhar. Por que todo mundo não pode sair ganhando? É tão difícil a gente ganhar junto? Ou será que sempre um tem que perder para o outro estar ganhando? Você não tem azar no amor, você tem um padrão. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever, compartilhar e, no mais, eu te espero no próximo vídeo, beleza? Um abraço e tchau, tchau. E antes de finalizar aqui, deixa minha frasinha aqui para vocês, né? A única diferença de mim para você é que a minha deficiência está exposta e a sua não. Um abraço e até o próximo vídeo.